Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, estamos começando agora o programa Papo Certo de hoje. Eu, Amanda de Oliveira e a Vanira Guiar. E compartilhamos que hoje é comemorado o Dia do Gato. Boa noite, sejam bem-vindos. Nosso programa, você sabe, vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, aqui na Umbra TV. O assunto de hoje é sobre o trânsito. E o tema é regularização de documentação veicular. Trafegar com documento vencido ou em desacordo pode gerar multas ou até mesmo apreensão do veículo? Vamos saber mais através do nosso convidado, o despachante João Aurélio. Muito boa noite e obrigado pela presença no Papo Certo de hoje. Boa noite mais uma vez, muito obrigado pelo convite para participar mais uma vez. Amanda, é sempre muito honroso para mim poder ajudar as pessoas a resolverem ou amenizarem os problemas. Muito bem-vindo novamente, João. Eu brinco que ele já é cadeira cativa aqui conosco. Quer dizer, o programa anterior é cadeira cativa, mas o João é sempre o nosso convidado. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. E você aí de casa já pode enviar sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080 e vamos ler e o nosso convidado responder aqui no programa. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em 30 segundos. Fique aí com a gente. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com um Papo Certo. Aproveita, já nos envia a tua mensagem pelo WhatsApp para sanar todas as suas dúvidas. E não se esqueçam que nós também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Essa época do ano, muita gente viajando, então vamos ter várias questões aqui que vão certamente esclarecer dúvidas e levar cuidados aí para quem está pegando o trânsito, não é? E, João, então para começar o nosso programa de hoje, é possível transferir um veículo com algum tipo de dívida ou pendência? Não, para fazer a troca de proprietário de veículo, o veículo não pode ter nenhum tipo de débito, né? Tanto de impostos ou de multa, qualquer impedimento, porque qualquer débito não quitado é impedimento. Mesmo que esta multa seja em nome de uma pessoa que cometeu aquela infração, fica então vinculado ao veículo? As infrações são vinculadas à placa do veículo, né? Agora, a responsabilização é permitida através da indicação do condutor quando esse não for o proprietário. Mas, para fazer a mudança de propriedade do veículo com débito, o débito tem que ser quitado. É uma das formas que o governo tem para garantir a arrecadação daquela E também valor. porque pode haver contestação depois daquela disputa, não, essa multa foi tu que fez, foi no teu tempo e tal, não sei o quê. Então, começa do zero os débitos. Certo. E, João, quais as providências para transferir um veículo quando ele vem de outro estado? Os procedimentos são os mesmos, só temos que daí verificar se ele não tem nenhum débito na origem, que tem que ser quitado lá, por exemplo. Veículo troca de estado, ele já tem que vir
com o IPVA pago, a taxa de licenciamento e mais outros débitos que por acaso tiver, como infrações. Ele não pode vir com nenhum tipo de débito para cá. E os Detran, eles conversam para saber se há algum débito lá? Sim, porque todo o sistema, nos últimos anos, ele é nacional. O Detran daqui, por exemplo, ele só é um instrumento para a regularização do veículo aqui, mas no momento que ele registra o veículo, já está no sistema nacional. E aí todos os Detrans têm acesso a essas informações. Então, se o vendedor não comunicar alguma pendência, o comprador, ao tentar registrar aqui, não vai conseguir, então? Exatamente. Se tiver qualquer pendência que impeça a transferência de propriedade do veículo, por motivo ou outro, até ou um débito, ou uma notificação qualquer, por exemplo, por débito, ou na justiça e tal, foi registrado no Detran na origem, vai aparecer e isso impede de transferir o cadastro do veículo daquele estado para o nosso. Fica barrado porque tem que regularizar na origem. Bem, em caso de compra de veículo de uma empresa, há alguma diferença nesse processo de transferência? Quando é a empresa vendendo o carro, o vendedor, quem assina pela empresa, tem que comprovar que ele tem poderes para tal. Não só representar a empresa, mas inclusive em atos que são como fazer venda de bens da empresa. Então, o contrato social, normalmente, ele traz todos esses poderes que ou a pessoa isoladamente ou em conjunto, né? Então, é o que consta no contrato social. Ou, se essa empresa der um instrumento, uma procuração, um instrumento público, para que essa pessoa possa, inclusive, além de gerir a empresa, vender veículos. Importante, então, aí, procurar um bom despachante, obviamente, para ter toda a orientação, mas importante, então, para o comprador do veículo se certificar se aquele vendedor que tem a procuração, verificar não apenas na procuração, mas se aquela procuração tem um contrato social junto, que dê poderes para quem assinou a procuração fazer a outorga do direito de vender. Exatamente, porque a procuração normalmente ela é feita baseada na apresentação do contrato social no tabelionato, que faz a procuração. Muitas procurações a gente analisa lá, porque uma empresa de porte médio ou maior, com mais de um sócio e tal, eles sempre estipulam o seguinte: para quase todas as decisões que ele pode assinar, não inclui venda de nenhum bem ativo da empresa. Isso significa, o automóvel tem que ser sempre em conjunto com outro. É importante cuidar do contrato social da empresa, além da procuração. Se tiver a procuração, e o contrato social ele vai dizer se pode ser isoladamente ou em conjunto, porque o contrato social, assim como a procuração, ela dá vários poderes para várias ações, menos o desfazimento de algum bem da empresa. E aí tem que ler o contrato. Exatamente, aí mais de um tem que assinar normalmente. Realmente muito importante, João. Eu tenho mais uma pergunta para ti. É obrigatório trocar as placas no momento que para o novo padrão, quando tu faz a transferência do veículo? Não, dentro do município, e se a placa for das antigas refletivas, porque ainda tem muitos veículos que têm a placa antes de serem refletivas, mas ainda é de 4 algarismos, né, e as 3 letras. Não é obrigatório, já foi no início do lançamento da nova placa Mercosul, era obrigado a trocar a placa. Depois houve uma alteração, uma determinação que ficaria a critério da pessoa, foi estabelecido depois de um prazo para final de 2021, se não me falha a memória, e ele depois foi estendido e não tem por enquanto. As pessoas querem ficar com aquela placa desde que ela esteja em bom estado e seja refletiva,
pode permanecer com aquela placa dentro do município. Mas se mudar de município, Aí já tem que botar a placa Mercosul, mesmo continuando sendo a mesma numeração, a mesma letra e tudo, mas aí é um outro processo. Tu tens de cabeça o valor que é a nova placa? Essa do Mercosul. Ela varia entre 200 e 250, porque ela tem todo um padrão para ser observado, né? Tem o QR Code, tem que ter uma... A legislação, ela diz a textura da placa, uma série de itens que tem placas mais baratas, mas as pessoas optam, né, normalmente por ter esse tipo de cuidado, né? Porque tudo todas as fabricantes de placas são credenciadas pelo Detran e pelo Denatran primeiro, o Senatran. Acontece que o material, na hora de fazer, tem a legislação que estabelece qual é o tipo de material que a então placa ela é um tem. pouco mais cara realmente. Ela é dentro do valor, porque a placa, se cuidada, ela é praticamente definitiva, né? Vou sair daqui com o carro vai lá para a Bahia. Se a placa está em bom estado, ela vai continuar a mesma placa. E há alguma alteração na característica, o componente do veículo, que possa acarretar, então, alguma multa ou apreensão do mesmo? Sim. Nós percebemos que tem veículos, por exemplo, que tem um capô, alguma coisa com uma cor diferente que é do veículo. Não, esse não é o problema, porque a partir de 50% da alteração da cor, tem que fazer com um registro de alteração de cor no Detran. Porque no sistema, pode não estar no documento, mas no sistema... Vale para uma adesivagem? Vale. Desde que a aparência ali tenha modificado mais de 50% então, da cor, um dos exemplos aqui de item, né, que pode acarretar. E neste caso, o que acontece? É apreendido? Cabe a apreensão do veículo até a regularização, a menos que a pessoa retire o adesivo. Então a pessoa na hora pode retirar o adesivo. Muitas pessoas põem a película nos vidros dianteiros, que não é permitido. Vai fazer a vistoria ou uma vistoria que... O mesmo numa blitz? Exatamente. Pode tirar. Se ele tira fora... O que mais? Motor pode mudar? Pode, só que tem que sempre fazer a regularização, porque hoje o número do motor tem identificação, é considerada identificação do motor, porque no sistema nacional, quando as concessionárias, as montadoras, fazem o primeiro cadastro na base nacional, eles põem todos os dados os números do motor, do chassi, dos vidros, os inclusive. Locais, né? Onde tem os adesivos de identificação. Sim. Tem números... Rebaixamento. Carro rebaixado. Pode? Tem um limite. Tem um limite. Né? Não pode rebaixar sem fazer o registro, a regularização disso. Exatamente. Faz o carro, se vai rebaixar o carro dentro do limite, assim que nem a largura das rodas também. Regulariza para que não haja, porque tem um limite, é pouco, mas tem um limite. Resumindo, qualquer mudança que faça no veículo, sempre é bom fazer a regularização junto ao CRVA. Exatamente. Leva para a vistoria, registra no sistema e está tudo certo. Exatamente, porque a legislação, ela existe e ela sinaliza o que pode e o que não pode. Então, se a pessoa faz um rebaixamento do veículo além dos limites permitidos, ele sabe que está sujeito a uma fiscalização ou, inclusive, ter a vistoria, o carro reprovado na vistoria. Então, quando a gente excede aos limites, a gente sabe que está sujeito às penalidades que cabem. Certo, então. E na compra de veículo usado, cuja venda é efetuada por um terceiro que está representando o proprietário, serve somente uma procuração? Serve. Nós falamos há pouco em procuração para a pessoa jurídica. É muito comum né, as pessoas venderem o seu veículo e o comprador diz, tu me dá uma procuração, principalmente se ele é comerciante. Né?
ou ele vai levar o carro, vai para cá em outro lugar, outro município e tal, e não tem dinheiro, porque de repente não se sabe nunca o acordo que é feito, pode o carro ser devedor de IPVA e o comprador ou o procurador, né, o outorgado, faça a proposta. Não, eu pago tudo, mas tu me dá a procuração, eu não tenho dinheiro para pagar tudo agora, daqui uns 20, 30 dias eu faço. A procuração, ela é permitida, passada em cartório, traz ali todos os poderes que a pessoa tem. Que poderes que tem que ter específico nesta procuração? Uma dúvida que nós temos. Ela dá poderes sempre para vender o veículo a quem bem entender. Outras trazem, inclusive, para seu próprio nome, né? Que é mais raro Sim. isso. Mas ela traz todas as... pagar, transitar, porque se a pessoa vai se deslocar, Sim. apesar que não precisa, né? Tem procuração para transitar com veículo de outrem. E ela, então, traz tudo, ela tem um padrão ali. Então, esse é um cuidado muito grande que tem que se ter. Antigamente, nessas procurações, vinha até mesmo responsabilização. O senhor considera necessário essa observação na procuração? Nós até já comentamos sobre isso, que é interessante que ela traga isso, mas isso não significa que isso vai resolver o problema. Porque nós tivemos, há alguns anos atrás, de um cliente nosso que não era um carro de alto valor e tal, e ele deu a procuração, a pessoa passou meio ano e continuava o carro no nome dele. Esse carro, no interior, se envolveu num acidente grave, que deu perda total no veículo e tal, e com vítimas. Não fatais, mas teve vítimas. Quem que foi chamado? O condutor alegou que o cidadão tinha emprestado o carro para ele. Isso significa que, até provar o contrário, né? Então, ele... Empréstimo do carro, então o proprietário fica responsável também. Exatamente, como as multas, né? Enquanto eu não provar que eu não estava dirigindo o carro, a multa é minha. Né? Resumindo, o melhor é fazer a transferência no momento imediato, intempestivamente, não deixar para depois nem postergar muito. Exatamente. Inclusive, houve umas alterações quanto à questão das procurações. No início desse mês, uma nova portaria do Detran, que vai reduzir, eu acredito, bastante o uso da procuração. Importante, vamos falar sobre isso em seguida. Vamos falar sim. Agora eu tenho mais uma pergunta para ti, João. Os veículos registrados a partir de 2021, como proceder para obter, então, o documento de procedência? Fala para a gente um pouquinho o que mudou de 2021 para cá, então. Bom, a partir do início de 2021, foi suprimido a entrega, por exemplo, do verdinho, como as pessoas chamavam, que era o documento de circulação, CRLV. Hoje é digital, pode ser no aplicativo e tal. O documento de venda, o DUT, como chamavam, também foi suprimido nesse momento. Mas ele continua valendo? Quem tem o DUT? Quem tem, sim. Não é que não foram anulados os documentos existentes. Mas não vai ter mais o a DUT partir de daqui para 2021, tudo é digital. Então, a pessoa pergunta, muitas pessoas, claro, elas não precisam estar informadas de tudo isso, né? E o de venda? Bom, o de venda só vai se manifestar quando ocorrer uma intenção de venda. Por quê? Daí se encaminha ao Detran, ao CRVA, a proposta de compra. É pelo site, é pelo aplicativo? Como é que é feito? Pode ser pelo aplicativo, para que o vendedor e o comprador. Mas a rotina vai no CRVA, faz um requerimento, o comprador e o vendedor se manifestando, e o CRVA emite o ATPVE e fica registrado como intenção de venda. E continua valendo o prazo dos 30 dias para fazer essa intenção de venda virar uma transferência efetiva? Sim, esse ATPVE, que é a autorização de transferência de propriedade do veículo... Mesmo prazo do DUT. Mesmo sendo numa folha A4 branca,
ela tem o mesmo efeito do que tinha o verdinho. Perfeito. Né? Só que a gente não porta, não paga, não precisa mais procurar na hora da venda, onde é que eu enfiei e tal. Qual direto gaveta no que está? Ocupar a esposa, dizer, eu deixei aqui em cima da mesa, Tá tudo. E aí, se perdesse, tinha multa também, né? Exatamente. Tinha isso Obrigado. também, eu lembro. Então, gente, finalizando o nosso primeiro bloco, vamos fazer um breve intervalo de 30 segundinhos e já voltamos com o papo certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. E lembro que além da TV aberta, também estamos nos canais digital, NET, Claro, Vivo e Tubarão. João, continuando então. É obrigatório emplacar um suporte de bicicletas? Na verdade, é regularizar, porque tem que ter uma terceira placa. Porque normalmente os suportes maiores, aqueles, eles com duas bicicletas, botam duas grandes e mais uma de criança, ele vai cobrir, ou pode cobrir, a placa e a sinalização. Tanto que esses suportes, eles já têm toda a estrutura elétrica, né? Semelhante ao do reboque, não é? Exatamente. Que é obrigatório. E aí se registra isso no Detran, é feita a vistoria, tudo, que vai ver se está tudo em estado correto, a instalação, a iluminação e tal, e aí autoriza a confecção de uma terceira placa do mesmo número da placa do veículo. Exatamente, na mesma placa do veículo, para ser colocada nesse suporte. João, por que é preciso antecipar o IPVA quando há troca de município do registro do veículo? Bom, isso aí é até uma questão nacional, mas no município, vamos aqui. O município, ele tem participação, onde o veículo está registrado, no IPVA. 50% do IPVA vai para o município onde o veículo está registrado. Então, no momento que o veículo está registrado em Camaquã, vamos dizer, aí, como o IPVA tem prazo até o meio do ano, mas não importa, pode ser em janeiro, quando ele sai de Camaquã para vir registrar em Porto Alegre, que é mais glamouroso, ele vai ter que pagar o IPVA antecipado, porque o município não vai abrir mão do IPVA, da parte dele. Outra dúvida, é possível trocar a placa do carro usado adquirido em outro estado para um com letras no estado? Por exemplo, trazer um de Santa Catarina. Santa Catarina e eu botar as quero letras. Placa IJK, enfim. Não. A placa, ela já era, antes era de registro nacional. Então, ela permanece no sistema. É como o CPF daquele veículo. Exatamente. Ela só vai mudar o endereço. Só muda o endereço. Mas a placa continua a mesma, a numeração, tudo continua a mesma. Então, não tem como trocar. Não. Pode, tem alguns casos, pode escolher antes do emplacamento. Isso. Pode haver, né? Sei que é possível ter uma escolha de algumas placas antes. Dentro do estado. Dentro do estado também. Tem muita gente que começa, hoje está em J, aqui, JK, e pode escolher, né? Paga uma taxa pela escolha da placa, se tiver disponível. As placas mais atrativas, mais facilmente... mais fáceis, elas já é mais difícil, porque... Já foram vendidas. Mas muita gente se tem condições da letra, se começa o João,
é J e tem... Mas trazendo de lá para cá mudou, não pode mais trocar o número. Mas assim como daqui para lá também. Mas essa escolha de placas, ela é somente para veículos novos, né? Não há possibilidade de trocar o número de placa depois do veículo já ter sido... São raros os casos que o Detran autoriza, é quando, por exemplo, fica registrado e dá a ocorrência de um veículo que usa uma placa clonada. Aí eu troco a minha e fico clonado. Mas tem que ter uma série de procedimentos, todo um rito para que o Detran autorize a substituição. Tem que ter registro policial, tem que ter uma série de coisas para motivar a troca da placa por outra. Certo, então. E agora nós vamos ler as mensagens que foram enviadas pelos nossos telespectadores. João, quais são todos os documentos de um veículo? Hoje nós temos o documento do registro do veículo, que hoje é eletrônico, quer dizer, nós não temos ele, e o de circulação, que é o ATP, o licenciamento, né? Eu estou aqui com a minha carteira digital de trânsito e aqui aparece o veículo que está em meu nome e esse aqui é o documento, então, do veículo, né? Que são 4 páginas aqui que tem informações. E é possível a pessoa fazer impressão, porque não tem físico, mas eu posso fazer impressão para deixar no veículo? Pode ser o licenciamento. A maioria das pessoas quer o documento impresso, né? Em folha A4 branca. Então, posso ter. Porque pode, eventualmente, estar num local que não tem internet, enfim, e aí não tem como comprovar. Então, no aplicativo, a gente tem toda essa informação da carteira digital de trânsito. O veículo que está em nome, então, da pessoa já fica aqui registrado. Exato. E por uma questão de emprestar o veículo com uma emergência qualquer, na abordagem vai dizer o quê? Exatamente. Acho que vamos para a última pergunta. Uma pergunta, então. Existe a possibilidade de colocar no documento o nome de 2 pessoas como proprietárias? Pode ser 2 ou mais pessoas, fica no registro. Porque no documento dificilmente cabe. Porque às vezes se o nome da pessoa, que tem um limite ali, então, de espaço. Então, se o nome da pessoa já é bem grande, até poda uma parte do próprio nome. Mas é possível fazer o registro, então, quando tem mais de um proprietário, só que não fica no documento. Esse que a gente vai ver. Mas no sistema, sim. Sim, que a autoridade que acessa o sistema vai ver que tem mais de um proprietário. Então, na hora da venda é a mesma coisa. Então, nossa, realmente interessante isso, não tinha conhecimento. Ele não tem espaço para ter todo o nome. Às vezes de uma pessoa só. João Aurélia, muito obrigada. As perguntas que foram enviadas e não lidas serão lidas e respondidas logo após o programa. Muito obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço, espero ter contribuído com a necessidade que as pessoas às vezes precisam, porque não é hábito, não é da rotina deles. Com certeza contribuiu. É um prazer. Eu quero agradecer a você de casa por ter nos assistido e não esqueçam também que o Papo Certo ele é reprisado segunda a sexta, 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Vamos nos despedindo, voltamos na segunda-feira, às 20 horas. Estará conosco a doutora Mariane Dallagnol e falaremos sobre os tipos de discriminação. E você também é nosso convidado. Se beber, não dirija. Bom feriado para vocês. Até lá.